Em nome de Jesus, amém? Eu queria nesse momento poder compartilhar com a igreja uma palavra referente a esse momento também de adoração. Lembra que nós começamos falando? O louvor é à frente, Judá é à frente. É o nosso louvor, é a nossa adoração. E agora também iremos adorar o Senhor por meio das nossas contribuições, nossos dízimos e ofertas, amém? Eu queria compartilhar 2 versículos. Um para começar e depois um para finalizar. Lá em Mateus, projeta por gentileza. Mateus capítulo 18, 16, né? É 16. Vamos ler a partir do versículo 13. Qual é essa versão? É a NAA, né? Vamos ler aqui então, nessa versão. Vamos lá, rapidamente. Diz assim, ó. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Pode passar. E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Pode passar. Ao que Jesus perguntou: e vocês, né, para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? Pode passar. E respondendo Simão Pedro, disse, travessão: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pode passar? Então Jesus afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. E 18 para finalizar: também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, diga comigo, as portas do inferno. Agora você vai falar com ousadia: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Agora você vai tomar posse da sua igreja. Fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Em nome de Jesus, amém? Esse é um dos versículos que mais podemos ter revelação do quanto que Cristo queria trazer esse entendimento. O entendimento de que Cristo, Ele é o cabeça. E nós somos esse corpo, César. O corpo da igreja. E o que é que Jesus respondeu para Pedro? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para que eu e você possamos entender nessa manhã e ter a clareza de que a igreja, ela não é de homens. Essa igreja não é invenção do pastor Eric ou do pastor Aloísio. Não, existe uma igreja. Claro que nós temos um nome, assim como inúmeras denominações e igrejas espalhadas nessa terra. E nós somos uma parte da totalidade de uma igreja, tá? Não é a igreja universal do reino de Deus, mas é uma igreja universal que não tem placa. E é essa igreja que o Senhor está falando. Mas é claro que nós criamos uma identidade, uma comunidade de fé que crê no Evangelho da Graça, que crê na justificação pela fé e crê no que Jesus falou. Ele falou que Ele estabeleceria, edificaria essa igreja, a sua igreja. E você que está aqui com a gente nessa manhã, você faz parte dessa edificação. Assim como Pedro teve a revelação de que Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje, você está aqui com a gente. Você que não pôde estar com a gente nessa manhã, mas nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Você tem entendido que essa igreja, Cristo é o cabeça. E tanto é que hoje nós entendemos e fazemos parte dessa obra. Doamos a nossa vida,
doamos o nosso tempo. A minha esposa está para conferência, vai chegar amanhã. Minha esposa Lília Almeida, mulher de Deus, vem incendiada junto com algumas outras irmãs, pastora, que vão incendiar a nossa igreja ainda mais e fortalecer ainda mais esse ministério. Cadê as irmãs? Pode dar glória a Deus aí? Você não pode ter ido, mas você vai ser incendiada também. Mas eu estou sozinho com as crianças a semana inteira. Uma batalha. E arruma as crianças e vem correndo para cá. Para que tudo isso? Claro que não é muito, mas é porque nós temos entendido que aqui é a igreja do Senhor. Aqui, Tiago, nós temos recebido alimento, nós temos sido fortalecidos. Nós vimos semanas atrás pessoas descendo as águas, sendo batizadas. Obrigado, Zileide. Porque nós queremos que o Senhor está trazendo pessoas para esse lugar, para esse meio. Mas você sabe que a igreja do Senhor, ela não é edificada apenas com essa revelação. Essa revelação de que Cristo é o Senhor dessa igreja é apenas o start. Mas ainda há muitas lacunas a ser preenchidas na vida da igreja. E lacunas essas, a gente pode falar, é esse momento. Momento em que agora também nós adoramos ao Senhor com nossos dízimos e as nossas ofertas. E nós louvamos a Deus, porque Deus, Ele tem levantado homens e mulheres de Deus para sustentar essa obra. É claro que ainda somos uma igreja pequena. Quando chegarmos a 500 membros, 600, 700, já vai causar um estrago na cidade. Mas ainda estamos no começo. E você sabe que o começo da obra, ele sempre vai trazer um envolvimento a mais. E quando nós entendemos que o Senhor nos levantou para sustentar essa casa, essa obra, então a gente se doa para isso. A gente aplica o nosso coração. E nós sabemos que muitas das vezes passamos por lutas e por problemas. E entenda uma coisa, que nós falamos ainda há pouco: o diabo, ele sempre vai resistir à igreja. E como é que ele faz para resistir à igreja? Ele vai resistir cada irmão. Ele vai resistir às nossas famílias. Porque se ele consegue alcançar as nossas famílias, de alguma maneira ele também consegue enfraquecer a vida da nossa igreja. E nós temos passado, irmãos, por lutas, por ataques, principalmente na área financeira. Eu queria abrir algo para os irmãos nesse momento. Nós, nesses 4 anos, sempre temos honrado algo que se chama o nosso aluguel. No prédio antigo, fomos fiéis nos 3 anos mais ou menos que ficamos lá. Nos mudamos para cá ano passado. Um lugar, quantos estão gostando desse lugar aqui? Diga amém. Talvez você está aqui e não viu qual era o outro lugar, mas era um lugar muito pequeno. E a gente veio para um lugar que é quase o dobro praticamente, né? Comporta 2, 3 vezes mais da capacidade, tanto adulto quanto crianças. E o aluguel assim aumentou 2, 3 mil reais, para você ter uma ideia. Então foi um custo-benefício muito bom para a nossa igreja. Mas, como eu falei, uma igreja ainda pequena, a gente conta com a fidelidade dos irmãos. E quando 1 ou 2 irmãos deixam de ofertar ou dizimar, a nossa igreja ainda sente. Vai chegar um tempo que não vai sentir, mas hoje ainda sente. Por isso que cada um dos irmãos formamos uma unidade, e a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta é o que tem sustentado essa obra. É claro que nós precisamos de ter uma reserva. Toda igreja saudável, ela sempre vai ter uma reserva. Mas, como você pode ver, estamos ainda em processo de reforma. Estamos colocando uma porta ali, né? Porque como o ar não consegue ficar aqui no prédio, a luz vai lá em cima.
Falta só os vidros ali para aquela porta. Mas mandamos fazer. É um custo. Mandamos fazer um outro banheiro. Então não temos dinheiro sobrando. E o dinheiro que tem entrado, nós temos sustentado o essencial da igreja. As contas, o aluguel. E isso acontece porque... Não porque o pastor está fazendo algo absurdo, não. Nosso pastor, ele é uma bênção. Se tem um cara que é bom em administração, eu falo para você. Ele é um excelente administrador. Mas como eu falei ainda há pouco, nós vamos sentir quando irmãos deixam de contribuir, deixam de dizimar. E nós queremos que Deus tenha enviado para esse lugar homens e mulheres de Deus, não apenas para assumir a liderança. Nós temos treinado nossos irmãos de nossa maturidade, no CTL. Deus, ele tem levantado homens e mulheres de Deus para exercer a liderança. Mas também Deus tem enviado para esse lugar homens e mulheres de Deus que vão ser participantes também dessa obra, por meio das ofertas e dos dízimos. Porque nós temos orado por isso. Nós temos orado para que o Senhor possa mandar, possa enviar. É claro que, como eu falei ainda há pouco, cada família vai ter sua luta, vai ter sua dificuldade, assim como eu tenho a minha. Cada um vai ter a sua. Se eu trouxer o microfone, cada um vai falar da sua história. Mas nós precisamos entender que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Nós, em unidade, podemos vencer. Por isso não podemos largar a mão nesse momento. Precisamos pegar a mão um do outro e dizer: vamos avançar, vamos vencer. Não é de hoje, irmãos, que a videira em Belém é resistida. A videira antiga, para você ter uma ideia, ela foi para lá, para Ananindeua, por conta de custos. Mas o pastor Luiz sempre falou, pastor Eric, estabeleça uma videira na cidade, na capital. Belém é resistida, irmãos. Mas nós precisamos ir contra essa resistência maligna. Nós precisamos avançar. Nós sofremos como igreja quando chega, por exemplo, esse momento também de férias. E o pastor sempre tem colocado, irmãos, férias e não frias. Por quê? Porque é o momento que a família vai passear, vai para os balneários, salinas da vida. E alguns também deixam de dizimar, porque falam: agora eu estou de férias. Mas a nossa fidelidade com o Senhor não pode tirar férias. A nossa fidelidade ao Senhor, ela precisa ser algo criterioso. Se você colocou no seu coração, e cara, é o Espírito Santo que fala conosco. O Espírito Santo tem falado com você para você ser fiel, então seja. Não negligencieis a voz do Espírito Santo. Por isso nós oramos nesse momento, para que o Senhor possa abrir portas para você, para que o Senhor possa te fortalecer, para que o Senhor possa te renovar, e que você continue junto com a gente nessa obra, nesse entendimento de que Cristo é o cabeça dessa igreja e é Ele que sustenta essa obra. Mas como é que Ele sustenta essa obra, Ronilson? Abre uma janela no céu e começa a cair dinheiro? Não. Ele sustenta essa obra por meio dos seus filhos. Não é o governo não dá um centavo para a gente. Como a igreja católica, por exemplo, tem um investimento. Não, somos nós que sustentamos essa obra. Por isso, eu queria chamar você a ser participante dessa obra. Se você ainda não é um dizimista, pense: por que Deus te trouxe para esse lugar? Era para que você possa ser uma bênção em todos os aspectos, inclusive na vida financeira. E você pode ver, o nosso prédio ainda tem muita coisa para fazer, né, irmãos? Vamos reformar, vamos fazer essa pintura novamente. Essa aqui foi naquele mover que nós tivemos com o Henrique, não foi? Levantamos a oferta e fizemos um mutirão maravilhoso. Mas ainda temos salas para construir lá em cima. Temos que fechar ali a nossa porta, pintar novamente. Quantos já perceberam que nós não temos nenhum
uma placa, videira, igreja em células. Tiramos da outra, mas aqui não dá para adaptar para esse novo prédio. Precisamos fazer um novo. Não temos tido recursos para isso, porque ainda estamos ralando para manter a parte básica. Porque imagina você chegar domingo que vem e não ter energia. Por que não tem energia, Márcio? Porque cortaram a luz. Misericórdia. Então nós temos priorizado isso, irmãos. E a casa já está boa, mas vai ficar melhor ainda em nome de Jesus. E eu queria finalizar essa palavra lá em Romanos, capítulo 16. Uai, o irmão já está adiantado, hein? Aí, irmão, calma aí, varão. Calma aí, varão. Vai chegar o momento. Olha o que Paulo falou de alguns irmãos. E eu queria que você pudesse ser essa referência. Você pode ser essa referência. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, que está servindo na igreja de Sencreia. Pode passar. Para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos, e a ajudem em tudo o que vocês vieram a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Pode passar. Saúdo-vos Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Então fala de 3 pessoas: Febe, Priscila e Áquila. Que você possa ser essa pessoa recomendada, de irmão que é fiel ao Senhor, e a sua fidelidade encoraje outros a serem participantes dessa obra. Em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé nesse momento, igreja, em nome de Jesus. Claro que não falo isso, não abro isso para que você possa ter dó da nossa igreja e vai ofertar porque, nossa, está precisando mesmo, né, Márcio? Eu vou ofertar aqui agora. Não, a palavra de Deus fala que nós não podemos dar por esse constrangimento, né? E nem por necessidade. Não, mas agora eu vou dizimar porque eu sei que a igreja está precisando. Realmente está precisando. Mas não faça por conta disso. Faça por conta de que você entende que Cristo é o cabeça dessa igreja. Cristo é o cabeça da sua vida. E você é alguém que está disposto, assim como você entregou a sua vida, você também entregar todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. E se você ainda não é dizimista, você pode pegar o seu envelope, nós temos envelope ali atrás. Você pode levar para sua casa, você pode orar ao Senhor, você pode perguntar para Deus: essa obra é do Senhor mesmo? Eu vou entregar meu dízimo, minha oferta nesse lugar mesmo? O Senhor vai falar contigo. Se você está nos visitando e você é de alguma outra igreja, em outra cidade, em outro país, enfim, seja dizimista e ofertante lá, porque eu sei que a sua igreja também precisa. Mas você que está aqui com a gente, você que já faz parte desse corpo, dessa igreja, então dê esse passo de fé, que se torne um mantenedor dessa obra. Os dízimos falam de uma fidelidade, as ofertas falam de gratidão. Mas eu posso ser ofertante e não ser dizimista? Claro que pode, porque na igreja você não é obrigado a nada. Mas eu falo para você que sustenta essa obra são os dízimos. O dízimo de 100% do que entra, eu acho que deve ser o quê, Henrique? 80%? 80% a 75% são dízimos. Em torno de 25% são ofertas. Para que você possa ver, nós não fazemos conta com as ofertas, mas os dízimos são fundamental. Independente se o seu dízimo é 10 reais, se é 100 reais ou se é 1.000 reais, é esse dízimo que nós podemos levar essa obra para frente, em nome de Jesus. E nós cremos que vamos avançar, irmãos, porque Deus ele tem sido fiel com cada um de nós. Aleluia.